Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Assim todos os dias você receberá as notificações de novos vídeos do nosso canal. Vamos para o vídeo. Abiforme, a natureza do homem. O homem foi criado com uma biforme natureza, material e imaterial. A primeira foi formada do pó da terra, Gênesis 2 verso 7, e a segunda, outorgada diretamente pelo Criador. O sopro divino nas narinas do homem concedeu-lhe a vida física e a vida espiritual. A vida imaterial do homem é representada pela alma e pelo espírito. Porém, esta dupla natureza do homem é representada por uma tricotomia, que se constitui, na parte material, pelo corpo, na imaterial, pela alma e pelo espírito. Primeira carta aos Tessalonicenses 5 verso 23. E na carta aos Hebreus 4 verso 12. O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em três, ou que se divide em três tomos, em relação ao homem. Refere-se às três partes do seu ser, corpo, alma e espírito. Há divergência neste ponto daqueles que entendem o homem como apenas um ser dicótomo, ou seja, que se divide em duas partes, corpo, alma ou espírito. Os defensores da dicotomia do homem unem alma e espírito como uma só parte, e, às vezes, como se fossem uma só coisa. Entretanto, parece-nos mais aceitável o ponto de vista da tricotomia. Este conceito crê que o homem é uma triunidade composta e inseparável. Só a morte física é capaz de separar o corpo de sua parte material. O corpo é a parte inferior do homem que se constitui de elementos químicos da terra, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e outros elementos em proporções menores. Porém, o corpo, com todos estes produtos, sem a bênção divina, é de ínfimo valor. A alma. É preciso saber que o corpo sem a alma é inerte. Ela precisa dele para expressar sua vida funcional e racional. É identificada, no hebraico do Antigo Testamento, por nefesh, e no grego do Novo Testamento, por psique. O espírito. No hebraico é ruach, e no grego é pneuma. O espírito do homem não é um simples sopro ou fôlego, mas também vida imortal. Eclesiastes 12 verso 7 no livro de Daniel 12 verso 2, Evangelho de Lucas 20 verso 37, e primeira carta aos Coríntios 15 verso 53. Ele é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e mortal. É o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Certo autor cristão escreveu que o corpo, a alma e o espírito constituem a base real dos três elementos do homem: consciência do mundo externo, consciência própria. As faculdades distintas do homem. 1. As faculdades do corpo. São 5 as faculdades principais, as quais se manifestam através do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. Ainda que sejam distintas umas das outras, elas não atuam independentes do comando da alma. São denominadas de instintos naturais ou sentidos corporais, os quais recebem impressões do mundo exterior, transmitidas ao cérebro, através do sistema nervoso. É daí que partem as ordens para todas as partes do corpo. Os sentidos físicos obedecem às leis naturais que estão impressas no ser humano. São elas que regem as atividades do corpo. 2. As faculdades da alma. São 3 as faculdades ou qualidades da alma, pelas quais ela se manifesta: intelecto, sentimento e vontade. O intelecto, Gênesis 1 verso 28 e Gênesis 2 verso 19 e 20, é a parte da alma que pensa, raciocina, decide, julga e conhece. E ele quem recebe os conhecimentos. 3 outras manifestações lhe são peculiares: a imaginação, memória e razão. Com a primeira, imaginação, o homem é capacitado a idealizar e projetar.
É um processo do pensamento que habilita o ser humano a construir imagens, através do raciocínio. A segunda, memória, é outro atributo do intelecto que capacita o homem a guardar em seu cérebro os fatos passados e presentes. Ela retém os conhecimentos adquiridos e os traz à lembrança. A terceira, razão, é um atributo do intelecto que leva o homem a pensar, julgar e compreender as relações entre as coisas, distinguir entre o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. O sentimento faz o homem um ser emotivo. Ele não é uma máquina insensível, pois pode sentir todas as grandes emoções, como alegria, gozo, paz, prazer, tristeza, descontentamento, pesar e dor. A vontade se expressa como resultante das influências do intelecto e dos sentimentos. Ela não age sozinha. Não há vontade livre ou independente. Ela obedece às forças emotivas e intelectuais da alma. 3. As faculdades do espírito. Duas faculdades principais se destacam com abrangência sobre outras qualidades importantes, as quais são fé e consciência. Elas identificam o ser religioso do homem. Podemos chamar de natureza espiritual, da qual o ser humano é dotado especialmente para uma perfeita comunhão com Deus. Os sentidos físicos e psicológicos tornam o homem um ser terreno e racional, mas os espirituais o tornam um ser especial. A faculdade da fé é uma qualidade do espírito humano que expressa a religiosidade do homem e o torna capaz de adorar, reverenciar, louvar e orar a Deus, o Criador. Não se trata de um tipo de fé, adquirida ou ensinada, mas é uma forma inata que nasce com qualquer ser humano. Ela nos estimula a buscar a Deus e comungar com Ele. A faculdade da consciência é a lei moral e espiritual, no interior do homem, que aprova ou desaprova as suas ações. É a intuição que o espírito tem dos atos e estados do ser humano em sua vida cotidiana. A consciência não está sujeita à vontade, e nem aos sentimentos da alma.